Pensa só, final do século XIX, uma época de grandes avanços científicos. E aí, no meio disso tudo, surge um nobre russo, um pesquisador chamado Alexander Aksakov, e ele publica um livro. Um livro que documenta um fenômeno que, assim, simplesmente virava de cabeça para baixo as leis da física. O nome do livro? Um caso de desmaterialização. E olha, o que ele descreve ali é de cair o queixo, de tão meticuloso e ao mesmo tempo inacreditável. Ok, então vamos lá. Tenta imaginar a cena, uma sala, 15 pessoas reunidas. E, de repente, um engenheiro, um cara super respeitado, solta uma frase dessas. Essa declaração, assim, desconcertante, é o nosso ponto de partida. É o testemunho de alguém que viu com os próprios olhos um evento que, sinceramente, parece impossível. A gente está na Finlândia, finalzinho de 1893. O cenário? Uma sessão espírita. Mas esquece aquela ideia de mesas flutuando ou barulhinhos misteriosos. O que foi relatado naquela noite foi muito, mas muito além disso. Foi algo que, literalmente, abalou a percepção da realidade de todo mundo que estava lá. E olha só, isso não aconteceu num teatro, num show de mágica, nem num beco escuro. Foi na casa de um engenheiro, o tal do Sr. Sailing. E tinha 15 pessoas lá, gente da alta sociedade, profissionais. A médium era a Senhora de Esperança, bem conhecida na época. Ou seja, o cenário era controlado e as testemunhas estavam de olhos bem abertos. A sequência de eventos que foi documentada é simplesmente alucinante. A médium, totalmente consciente, começa a se sentir mal, a sentir que tem algo errado. Aí ela chama o anfitrião, o Sr. Sealing, e pede para ele verificar. E o que ele encontra? É um paradoxo puro. Ele tá vendo a Senhora da Esperança, tá ouvindo a voz dela, mas quando ele vai tocar onde as pernas dela deveriam estar, não tem nada. Só o vestido e a cadeira vazia. A parte de cima do corpo dela, sólida, visível. A parte de baixo, sumiu. E não foi só ele. Para ter certeza, mais 4 pessoas foram chamadas para verificar. E todas disseram a mesma coisa. E para a coisa ficar ainda mais tensa, com aquele drama humano mesmo, a Senhora da Esperança não tá lá parada, passiva. Pelo contrário, ela diz que está sentindo uma dor terrível enquanto as pessoas a examinam. E em vez de entrar em pânico e mandar parar tudo, ela insiste para a sessão continuar. E por quê? Porque, segundo ela, as pernas dela precisavam ser restituídas. É como se elas tivessem sido, sei lá, emprestadas. Então, um evento desses, né, tão bizarro, a primeira coisa que vem à cabeça é fraude. Ou então, a alucinação coletiva. Seria o mais fácil a se pensar. Só que teve um cara que levou isso muito a sério. E ele propôs uma teoria bem radical para tentar explicar o inexplicável. O nome dele? Alexander Aksakov. E é importante deixar claro, Aksakov não era nenhum crédulo, nenhum fanático. O cara vinha da nobreza russa, tinha uma educação de primeira, sabe? Estudou medicina, física, química e mais. Ele era conselheiro secreto do czar, um cargo importantíssimo. Então ele não olhava para esses fenômenos com fé cega. Ele abordava o assunto com a cabeça de um investigador, sempre buscando uma explicação lógica, por mais maluca que essa explicação pudesse parecer. E é aí que entra a hipótese central dele, que é o ponto-chave de tudo. Aksakov basicamente teorizou o seguinte: a matéria não aparece do nada, certo? Então, para um espírito se tornar sólido, visível, ou seja, se materializar, ele precisaria de tijolinhos, de matéria-prima. E de onde viria essa matéria? Ele propôs que ela era retirada diretamente do corpo do médium. E isso causava um desaparecimento, uma desmaterialização na fonte, que era o médium. Para organizar o pensamento, ele dividiu essa teoria em 3 estágios bem lógicos. Primeiro, o que ele chamou de materialização invisível. Basicamente, uma forma espiritual existe, move objetos, mas não dá para ver. Ela pegaria pouquíssima matéria do médium. Depois, o segundo estágio, a materialização parcial. Aí sim, aparecem mãos, rostos, e isso corresponderia a uma desmaterialização parcial do médium. Exatamente o que teria acontecido lá em Helsingfors. E o estágio final? Bom, aí seria a materialização completa. E a consequência lógica disso seria o quê? O desaparecimento total e temporário do médium. Claro que uma teoria dessas tão fantástica precisava de mais provas, de mais de um exemplo. E o Aksakov foi atrás. Ele se baseou em outros casos que já estavam sendo investigados, principalmente um que ficou muito famoso, o caso de Kate King. E esse caso não foi estudado por qualquer um, não. Quem estava de olho era Sir William Crookes,
um dos cientistas mais respeitados daquela época. Essa tal de Katie King era uma forma espiritual que, dizem, aparecia com frequência nas sessões de uma jovem médium chamada Florence Cook. E ela parecia tão real, tão sólida, que conseguiram até fotografá-la. Para a época, isso era um feito raríssimo e, claro, super controverso. O William Crookes, o cientista que estava investigando o caso, era o tipo de cético bem rigoroso. Ele botou uma condição muito clara na mesa. Ele disse, olha, eu só vou acreditar que isso é real quando eu conseguir ver, ao mesmo tempo, a forma materializada e a médium. Ou seja, ele queria ter certeza que não era a própria médium se passando pelo espírito. E caiu que o próprio Aksakov teve a chance de ir a uma dessas sessões. E o teste foi o seguinte, enquanto a forma de Katie King estava lá, visível para todo mundo na sala, conversando e tudo mais, o Aksakov foi convidado a ir dar uma espiada atrás da cortina. Era lá que a médium, a Florence Cook, deveria estar amarradinha na cadeira. O que aconteceu nesse momento foi crucial. No exato instante em que Aksakov colocou a cabeça para dentro da cortina, aquele King, que estava lá na sala com todo mundo, puf, desapareceu. E o que ele viu atrás da cortina? A médium, Florence Cook, exatamente como tinham deixado ela, em transe profundo, amarrada e com os nós selados, tudo intacto. Pela teoria do Aksakov, o que aconteceu foi que o corpo emprestado daquele King voltou instantaneamente para a médium no momento em que alguém foi checar. Mas a coisa não parou por aí, não. A investigação foi mais a fundo. Pensa bem, se uma forma dessas é feita de matéria de verdade, então ela precisa ter peso, certo? E foi exatamente isso que um outro pesquisador decidiu testar. Lá nos Estados Unidos, um coronel chamado Henry S. Olcott resolveu levar a coisa para o lado prático, empírico mesmo. Ele estava participando de umas sessões com uma médium, a senhora Compton, e preparou uma balança de plataforma. A ideia dele era fazer algo que ninguém nunca tinha feito, pesar o tal do espírito. Primeiro, o básico. Ele precisava de um ponto de partida. Pesaram a médium, a senhora Compton, em seu estado normal. O resultado, 121 libras, o que dá mais ou menos uns 55 quilos. O Olcott foi tão rigoroso quanto o Crookes. Durante a sessão, enquanto a forma espiritual, essa era chamada de Kate Brink, estava lá interagindo com o pessoal, ele entrou no gabinete para checar. E a cadeira da médium estava vazia. Pela teoria, a desmaterialização estava acontecendo naquele exato momento. Então, a aparição a Katie Brink subiu na balança. E os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Na primeira pesagem, marcou 77 libras. Mas aí, na mesma sessão, pesaram de novo e o peso caiu para 59. E depois para 52 libras. Ou seja, era uma entidade que tinha massa, era tangível, mas o peso dela variava. E era bem mais leve que a médium. E o final do experimento é tão intrigante quanto o começo. Quando a sessão acabou, a médium foi encontrada de volta na cadeira dela, com todas as amarras e selos perfeitamente intactos. E quando a pesaram de novo, ela estava com as suas 121 libras de sempre. Toda a massa perdida tinha, de alguma forma, retornado. Pois é, esses relatos que foram documentados por pesquisadores bem metódicos não dão nenhuma resposta fácil para a gente. Muito pelo contrário. O que eles deixam é um legado de mistério que já dura mais de um século. A teoria do Aksakov, no fundo, é uma tentativa de usar a lógica da ciência para explicar algo que parece desafiar a própria ciência. E as testemunhas, valem lembrar, não eram pessoas ingênuas. Eram caras como Crookes, o Olcott, o Sealing. Claro, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de fraude. Era uma acusação comum na época. Mas os detalhes desses casos, sabe? As amarras seladas, as checagens ao mesmo tempo, as pesagens, tudo isso torna difícil engolir uma explicação simples de truque. No final das contas, esses relatos nos forçam a questionar quais são os limites do que a gente entende por matéria, por realidade. E isso tudo nos leva à pergunta fundamental. Uma pergunta que bate de frente com um pilar da física moderna, o princípio da conservação da massa. Se o corpo da médium era feito de matéria, e a gente sabe que a matéria não pode ser criada nem destruída, então para onde essa matéria toda ia durante aqueles minutos ou talvez horas de desaparecimento? Para onde, afinal de contas, o corpo foi?